Quando estava no auge, aqui no Rio Grande do Sul, a campanha de assassinato de reputação da governadora Ieda Cruzes, eu aqui nesse computador ficava ali dedilhando o dia inteiro, colocando restrições ao que estava sendo feito pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela RBS, pelo vice-governador Paulo Afonso Feijó, pelo PSOL, pelo PT, enfim, por aquele conjunto de forças políticas, sobretudo, que eu acabei intitulando o Eixo do Mal. Naquele momento da batalha, todos os dias eu tinha que desferir críticas a esses membros do Eixo do Mal e ficava nominando um por um. E eu percebia que os leitores não conseguiriam me acompanhar nessa nominação, então resolvi reunir tudo sob o título de O Eixo do Mal. Muita gente, no fragor das batalhas, quando os procuradores do Ministério Público Federal, sobretudo, fizeram aquela entrevista coletiva num jogral, uma coisa inédita na história do Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul, quando eles convocaram uma entrevista coletiva e desferiram acusações violentíssimas contra a governadora Ieda Cruzes, eu cheguei a vacilar por algum momento. Porque, vocês sabem, as pessoas comuns, inclusive, se pensam o seguinte: se um procurador do Ministério Público Federal denuncia dessa maneira um ente político, alguma coisa deve ser verdadeira. Vocês imaginem, então, uma denúncia de procuradores do Ministério Público Federal referendadas pela Polícia Federal, mais ainda com aquele estardalhaço feito pela RBS, com o poder de fogo que tem, rádio, televisão, jornal, o dia inteirinho. Tem umas ofensas que eu ouvia todos os dias em relação à governadora e ao pessoal que estava implicado na chamada Operação Rodan. Era alguma coisa assim de arrepiar o pelo. E eu me lembro que naquela ocasião, 4 anos atrás, muita gente, até amigos meus, até parentes, diziam: olha, você está aí dando uma de soldadinho do passo certo. Eu gosto de dar uma de soldadinho do passo certo, sabe? Eu gosto dessa posição. Ela não me desagrada, não. Até porque quando eu assumo uma posição dessa, eu só assumo se eu tenho muita certeza do que eu estou fazendo. E no caso da governadora Ieda Cruzes, eu tinha lido atentamente todos os autos da Operação Rodan. Eu fui o primeiro jornalista a fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. Fui o primeiro, inclusive, a divulgar a totalidade das 1.300 páginas. E eu confesso para vocês, ali naqueles autos do inquérito da Polícia Federal, eu não vi nenhum grampo que pegasse direto ou indiretamente a governadora. Podia ter alguém falando, fulano falando com o cicrano, e até dizer assim: olha, falei com a governadora, mandou pegar aí 300, qualquer coisa. Não tinha nada. Quer dizer, claro que direto não podia, porque eles teriam que ter a autorização do Supremo Tribunal Federal, e não tinham. Mas podia pegar indiretamente, alguém falando, entre eles, outras pessoas. Não tinha. Não tinha nenhuma prova, não tinha nada. Mas não pode ser isso aí, né? E eu fui olhar o cálculo elaborado a mando do Procurador-Geral da Camino, do Tribunal de Contas, para verificar o valor total do que teria sido desviado pela Operação Rodan, do Detran. Ele encontrou o número de 44 milhões. Eu fui olhar aquela equação, vocês podem olhar também. Está nesse livro aqui. Está tudo nesse livro aqui. Inclusive a equação está aqui. Vocês vão chegar à conclusão seguinte, que não tem nada disso não. Entendeu? Isso não tem nada disso não. Mas nada. Está aqui no livro. Está tudo aqui no livro. Bom, eu estou contando essa história toda para vocês aqui, porque nesta quinta-feira 2 notícias surgiram que vêm reforçar tudo que eu coloquei aqui. Primeiro, que aquele livro Assassinato e Reputação, do Tuma Júnior, ele praticamente homologou esse cabo de guerra aqui, no que diz respeito a essa usina de dossiês que o governo Lula, com o então ministro Tarso Genro no Ministério da Justiça, montou para acabar com os seus inimigos políticos.
Eu denuncio isso aqui em todas as partes. Muita gente me disse, você está exagerando, eu estou exagerando. Então lê o livro do Tuma para você ver, porque ele conta ali de dentro, ele está lá dentro. Ele viu tudo lá dentro, ele conta uma por uma. E dá nome aos bois, ao Tarso, Márcio Tomás Bastos, ao Lula, dá nome a todo mundo. Né? Mas nesta quinta-feira surgiram duas notícias que agora acabam de uma vez por todas para confirmar tudo que eu escrevi nas 499 páginas desse livro aqui. 4 anos de pesquisa. Por quê? Primeiro porque, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, conforme notícia publicada no jornal Zero Hora, aliás, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, não, estou enganado, essa é a segunda parte. A primeira é a seguinte, por decisão do juiz do caso lá de Santa Maria, juiz federal, acolhendo uma petição do Ministério Público Federal, o mesmo que denunciou a governadora, excluiu ela do processo criminal. O que disse o Ministério Público Federal? Olha, não dá nem para prosseguir com esse processo aí, com essa ação penal, porque não existem provas, nem indícios que possam condená-la. Então, o juiz, o que decidiu, o juiz federal? Tira do processo. Bom, e a outra decisão, essa sim, do Superior Tribunal de Justiça, de quinta-feira à tarde, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte, que as provas levantadas pelo Ministério Público Federal contra a governadora Ieda Cruzes tiveram por base ações ilícitas, ilegais. Trocando em miúdos, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que o Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul, os procuradores, quebraram o sigilo bancário de 42 pessoas e 21 pessoas jurídicas sem autorização judicial, com a conivência da Receita Federal. Isso é crime, isso é ilegal, isso é ilegítimo. Isso viola o Estado Democrático de Direito. Com base nessa violação, é que se construiu, enfim, todas as acusações feitas contra a Ieda, feitas contra os réus da Operação Rodan. De modo que, isso no que diz respeito à ação criminal, de modo que está viciada essa ação criminal. São provas ilícitas. E essas provas ilícitas foram emprestadas para a ação civil também. Então, está se comprovando o seguinte, que se estabeleceu no Rio Grande do Sul o eixo do mal, destinado a assassinar a reputação da governadora Ieda Cruzes e a derrubá-la. Não conseguiram derrubá-la através do impeachment, mas conseguiram derrotá-la nas urnas. E eleger quem? O seu verdugo, o governador atual do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. E foi assim que se construiu a vitória do senhor Tarso Genro neste estado, né? Infelizmente, o eleitorado do Rio Grande do Sul não poderá corrigir esse erro histórico, porque a governadora não é candidata a governadora este ano. É candidata a deputado federal. Foram dias de opróbrio e de vergonha para a sociedade do Rio Grande do Sul.